A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje chegamos ao capítulo 18 de Gênesis, um dos textos mais marcantes da vida de Abraão, onde o próprio Deus se revela em forma de visita. Este capítulo nos mostra como o Senhor não apenas fala do alto de sua glória, mas também se aproxima de nós em momentos específicos, trazendo direção, promessa e confirmação de sua fidelidade. Aqui aprendemos a importância da hospitalidade, pois Abraão recebe os visitantes com honra, humildade e generosidade. Mas descobrimos também que esses visitantes não eram comuns. Era a manifestação do próprio Deus, acompanhado de anjos, revelando que a atitude de servir abre espaço para experiências sobrenaturais. Abraão, já avançado em idade, é novamente lembrado da promessa de que Sara daria à luz um filho. Humanamente era impossível, mas este capítulo nos mostra que quando Deus fala, Ele cumpre, pois para o Senhor não existe nada difícil ou improvável. A incredulidade de Sara é transformada em prova de que a palavra de Deus não falha e que Ele sempre age no tempo perfeito. Além disso, veremos a poderosa intercessão de Abraão por Sodoma, uma oração marcada por ousadia e compaixão. Esse diálogo revela que nosso Deus é justo, mas também misericordioso e que Ele ouve quando seus filhos clamam. Meus amados, Gênesis 18 é um convite a vivermos com fé inabalável, a exercitarmos a hospitalidade, a confiarmos nas promessas do Senhor e a sermos intercessores por aqueles que estão em perigo espiritual. É um capítulo que nos ensina que a presença de Deus muda destinos, renova a esperança e confirma que nada é impossível para Ele. Portanto, abra o seu coração neste momento. Permita que o Espírito Santo ministre à sua vida e receba cada lição como uma semente de fé que vai gerar frutos de confiança, obediência e transformação. Senhor, abre o nosso entendimento para compreender a Tua palavra, que cada versículo seja luz para os nossos caminhos, alimento para a nossa fé e força para a nossa jornada. Ensina-nos a confiar nas Tuas promessas e a viver em obediência, assim como Abraão, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de Gênesis capítulo 18. Aparecem 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim, faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado,
tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo, não me ri porquanto temeu. E ele disse, não digas isso porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede junto a Deus pelos homens, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse, se porventura acharem ali 40, e disse, não o farei por amor dos 40. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse, não o farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse, não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém. Louvado seja Deus. Cada palavra deste capítulo nos chama a confiar nas promessas divinas e agir com fé e generosidade. Palavra pastoral. O encontro com o divino. O capítulo 18 de Gênesis nos apresenta um momento único. Deus visita Abraão de forma pessoal e íntima. Esse encontro nos ensina que Deus deseja se relacionar conosco não apenas de maneira distante ou abstrata, mas de forma direta, tocando nossa vida e nos guiando em decisões fundamentais. Quando Deus se manifesta, Ele nos chama a atenção para o que é essencial e nos mostra que nossa vida tem propósito. Abraão, ao reconhecer e receber esses visitantes, demonstra uma fé prática que se traduz em acolhimento, cuidado e reverência. Para nós, isso significa que momentos de encontro com Deus exigem disponibilidade, humildade e atenção às orientações do Espírito Santo. Cada decisão, cada gesto e cada palavra pode se tornar instrumento para experimentar milagres e confirmações da promessa divina. Fé que confia nas promessas. A visita de Deus reafirma a promessa de um filho a Abraão e Sara. Esse é um ensinamento profundo. A fé verdadeira não depende das circunstâncias visíveis, mas da confiança na palavra do Senhor. Abraão e Sara tinham idade avançada e naturalmente poderiam duvidar, mas a fé os fez permanecer firmes.
Na vida de cada cristão, situações aparentemente impossíveis surgem, e é justamente nesses momentos que a fé é provada. Confiar no que Deus promete significa esperar sem reclamar, acreditar sem ver, agir sem titubear. Fé é força que nos sustenta, e nos momentos de incerteza, é ela que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece contrário ao que desejamos. Hospitalidade e serviço ao próximo. Abraão demonstra hospitalidade ao receber os visitantes com generosidade, oferecendo comida, água e descanso. Essa atitude revela que a fé se expressa em ação concreta. Servir aos outros não é apenas um ato social, mas espiritual, refletindo o coração de Deus em nossas atitudes. Quando somos hospitaleiros, abrimos portas para que a graça divina se manifeste. Nossa vida passa a ser um canal de bênçãos, e pequenas ações de cuidado podem se tornar oportunidades para milagres, reconciliações e experiências profundas com Deus. O serviço ao próximo também nos ensina humildade, paciência e amor incondicional, virtudes essenciais para uma vida cristã madura, intercessão e oração sincera. Abraão intercede por Sodoma, demonstrando coragem, amor e profundo senso de justiça. Interceder não é apenas pedir, é entrar no coração do outro e levar seus anseios diante de Deus, confiando que Ele ouve e age conforme sua vontade perfeita. A oração intercessória nos conecta com o propósito divino, tornando-nos instrumentos de transformação. Quando oramos pelos outros, estamos participando ativamente dos planos de Deus. Essa prática fortalece nossa fé, purifica nosso coração e nos ensina a ver além de nós mesmos, colocando o bem-estar espiritual e físico de outros em primeiro lugar. Humildade e obediência. Mesmo diante de grandes promessas, Abraão permanece humilde e obediente. Ele não se considera digno de tais revelações e age conforme a orientação divina. A humildade é chave para perceber a voz de Deus, pois corações soberbos tendem a ignorar os sinais do Espírito. Obedecer é mais do que seguir regras, é alinhar pensamentos, desejos e ações com o plano de Deus. Quando Abraão acolhe, serve, intercede e espera, vemos a combinação perfeita entre fé e obediência. Para nós, a lição é clara. Sem humildade e obediência, as promessas de Deus podem passar despercebidas e a vida espiritual se torna estagnada. Perseverança na esperança. Esperar pelo cumprimento da promessa exige paciência, perseverança e confiança plena. Abraão e Sara precisaram lidar com o tempo de Deus, que muitas vezes não coincide com nosso desejo imediato. A vida cristã é cheia de períodos de espera e é nesses momentos que nossa fé é fortalecida. Perseverar significa manter o coração firme, mesmo quando não há sinais externos de realização. Cada dia de espera é oportunidade de crescimento, aprendizado e preparação para receber aquilo que Deus prometeu. Nossa esperança deve ser ativa, nutrida pela oração e pela confiança inabalável no caráter fiel do Senhor. Resumo pastoral. Gênesis 18. Nos ensina que Deus deseja se relacionar intimamente conosco, revelando-se de forma pessoal e guiando nossa vida com propósito. O encontro de Abraão com o Senhor nos mostra que momentos de intimidade com Deus exigem humildade, atenção e disponibilidade para ouvir sua voz. A fé é central neste capítulo. Abraão e Sara confiaram nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Essa confiança nos lembra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da certeza da fidelidade de Deus, sustentando-nos nos momentos de espera e incerteza. A hospitalidade de Abraão revela que a fé se traduz em ações concretas. Servir ao próximo com amor e generosidade abre portas para a manifestação da graça divina e nos aproxima de Deus.
A intercessão de Abraão por Sodoma nos ensina o poder da oração sincera, mostrando que Deus honra aqueles que clamam por outros com fé, coragem e amor. Humildade e obediência caminham lado a lado com a fé. Mesmo diante de grandes promessas, Abraão permaneceu humilde, obediente e disposto a seguir a direção de Deus. Essa postura é essencial para vivermos sob a proteção e bênção divina. Finalmente, a perseverança na esperança nos lembra que esperar pelo tempo de Deus é necessário. Cada período de espera é oportunidade de crescimento, fortalecimento da fé e preparação para receber suas promessas. Em resumo, Gênesis 18 nos mostra que intimidade com Deus, fé inabalável, ação generosa, intercessão fervorosa, humildade, obediência e perseverança são os caminhos para experimentar milagres, bênçãos e a manifestação do plano divino em nossa vida. Aplicação final. Esse capítulo nos ensina que esperar não é fácil, mas é necessário. Quando agimos fora do tempo de Deus, corremos o risco de ferir a nós mesmos e aos outros. A ansiedade é inimiga da promessa, e a fé é o que nos sustenta até o dia do cumprimento. A vida cristã é marcada por períodos de espera. O que fazemos nesses momentos determina se veremos o milagre com paz, ou se chegaremos lá carregando dores desnecessárias. Abraão e Sara poderiam ter enfrentado menos conflitos se tivessem confiado plenamente em Deus. Mas há também uma mensagem de esperança para aqueles que já tomaram decisões erradas. Deus não ignora quem se desvia. Ele nos encontra, nos consola e nos dá um futuro cheio de bênção. Isso significa que não importa o quanto você tenha se afastado, Deus pode entrar na sua história hoje, mudar sua rota e te levar de volta ao centro da sua vontade. Portanto, confie no tempo de Deus. Não se precipite. E se já se precipitou, volte para Ele. Porque o Deus que vê é também o Deus que restaura. Momento de oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por Tua palavra que nos ensina fé, obediência e intercessão. Hoje pedimos que nos ajudes a confiar plenamente em Tuas promessas, esperar com paciência e agir com generosidade e humildade. Que possamos interceder pelos outros, caminhar na Tua direção e experimentar o cumprimento de milagres em nossa vida. Abençoa nossas famílias, nosso trabalho e cada decisão que tomarmos, guiados por Ti. Que Tua graça e presença nos acompanhem sempre. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meu irmão, minha irmã, que esta palavra tenha tocado seu coração, renovado sua fé e lembrado que o Senhor da aliança é fiel, imutável e poderoso para cumprir suas promessas. Se este vídeo trouxe edificação, não deixe de curtir, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo da nossa série, a Bíblia capítulo por capítulo. Deixe também seu comentário, compartilhando como Deus tem agido na sua vida ou qual lição você mais aprendeu hoje. E não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem poderosa. Que a paz, a graça e a presença de Deus estejam com você todos os dias. Continue firme na fé, obedecendo à direção do Senhor e vivendo na esperança da sua misericórdia. Nos vemos no próximo capítulo, com mais lições profundas da Bíblia que transformarão sua vida.